todos muito bem-vindos ao podcast Entre Elas, um lugar de acolhimento, encorajamento e, sobretudo, de inspiração. Sempre com episódios inéditos e histórias de mulheres incríveis. E hoje não será diferente. Nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher determinada. Ela é mãe, esposa, consultora de moda, publicitária e professora aqui na nossa aba. Nossa convidada de hoje é a nossa querida Juliana Dutra. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, a alegria é minha, a oportunidade. Estou muito, muito, muito feliz. E para começar, Ju, eu quero que você comece compartilhando um pouco da tua história. Como foi o crescimento, as suas relações familiares? Como cresceu a menina Juliana? A Ju é natural de Formosa, uma cidadezinha ali a 60 quilômetros de Brasília. Mas com 1 ano de idade ela foi morar numa cidade chamada Planaltina, que é satélite, uma cidade satélite de Brasília. Brasília não tem bairros, né? Tem cidades. Então fica mais ou menos uns 40 minutos. Mas toda a infância foi vivida tanto em Formosa quanto na fazenda. Então, assim, a minha lembrança, ela veio, assim, os meus finais de semana, eu estava em Formosa com toda a família, né? Meus avós, tios, meus pais, ou na fazenda também. Menina da fazenda, então. Pois é, menina da fazenda. Quem diria, né? A gente vê assim hoje. E gostava de um sertanejo, mas usava salto fino, não era bota, não. Salto fino. E você tem mais irmãos? Sua família é grande, pequena? Eu tenho um irmão, o Lucas. Nossa diferença é de 3 anos e meio. Somos só 2. Família pequena. Pequena do interior. Pequena do interior, criação do interior. Fala pra mim uma lembrança mais marcante que você tenha da tua infância. A lembrança mais marcante é essa, meus finais de semana. Toda sexta-feira nós íamos pra fazenda. E ali nós ficávamos até no domingo, no finalzinho de tarde, e retornávamos para casa. Ou nós estávamos em Formosa, principalmente na época das festas, né, que tinham religiosas. Então, os meus finais de semana se resumiam nisso. Ou eu estava na fazenda, ou eu estava em Formosa, na casa da minha tia. E você nasceu num lar cristão, Ju? Gê, quando me perguntam, assim, sobre o lar cristão, a gente sempre remete ao protestantismo, né? Nasceu num lar protestante. Mas eu considero, sim, que eu nasci num lar cristão. Eu sempre fui católica, né? Eu me converti ao protestantismo há pouco tempo. Tem 2 anos e meio. Relativamente recente, então, né? Eu acho que é bem recente, né? Inclusive foi aqui na aba. Na aba. Na aba. Mas eu sempre fui aquela criança que recebia os padres na época, né, na igreja. Então, sempre estava muito envolvida. Eu acredito que o chamado, que eu tenho certeza hoje, ele já nasceu comigo, né? Então, eu sempre estava envolvida. Eu participei, na época da minha juventude, do Ágape de Jovens. Eu fazia parte, né, desse movimento de jovens também dentro da igreja. Então, eu sempre estive presente. Eu tenho uma tia que é muito envolvida com a igreja, então eu sempre estava com ela. Os meus pais, eu confesso que eu não me lembro, assim, deles indo comigo, né? Meus pais participaram um tempo ativamente da igreja, mas meu pai hoje é um pouquinho machucado, né, com a igreja. Então, mas eu sempre me mantive ali, sempre estive próxima e pertinho de Deus. A sua história, então, sempre foi ligada a Deus, assim, né? Desde pequena, envolvida nas atividades da igreja. Não na intensidade que está hoje. Sim. Hoje, da forma como eu vivo, a comunhão que eu tenho com o Senhor hoje, eu olhar para mim, para Ju, há 3 anos atrás, eu conhecia a Deus. Então, eu sabia quem Ele era. Eu sabia quem era esse Deus, quem era esse Jesus, mas eu não tinha relacionamento com Ele. Então, eu vejo hoje de uma forma completamente diferente. Porque se a gente falar, a tua conversão é relativamente recente, né? Então, se a gente falar de 2, 3 anos pra cá, você já era adulta, já era mãe, casada, já tinha toda uma família estabilizada e, de fato, teve esse encontro com Jesus agora, né? Sim. Eu falo que a minha paquera com o protestantismo, né? Ele veio há alguns anos. Ali em meados de 2019, 2018... Eu já frequentava alguns cultos, mas eu ia sozinha. Meu esposo não era convertido. Então, em alguns momentos eu ia só ou eu levava as crianças. E eu me lembro que o João, ele falava assim, Ju, mas eu quero ir à missa.
e todo domingo nós íamos à missa em família. Mas quando tinha que ir a algum culto, eu ia sozinha. E nessa época foi o momento que eu comecei a me envolver muito com a palavra. Então foi onde realmente nasceu essa sede pela palavra de Deus, e eu comecei ali a me relacionar com o Senhor através da palavra. E eu me lembro que eu tinha assim tanta fome da palavra, eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei super empolgada, e eu chegava em casa, eu falava, nossa, você tem que ler a Bíblia também, vamos conversar, é maravilhoso, você precisa ver os milagres que Jesus fez, que ele operou. E de alguma forma, o João, ele sempre foi muito calado, né? E eu falava, ai meu Deus, será que hoje eu aprendi a ver essa personalidade dele como alguém que é atencioso, que tá ouvindo? E eu me lembro que a gente estava numa reunião de família, a minha tia, a tia Ru, ela falou assim, Juju, você tá construindo um muro entre Deus e o seu esposo. Eu sei que você tem, né, que você tá com essa sede, que você quer que ele conheça esse Deus que você tá tendo essa intimidade agora, mas deixa Deus fazer a obra. Deixa com que Deus faça, porque o resultado é dele, não é seu. E a forma da gente levar não só o seu esposo, mas as pessoas para perto de Jesus é sendo exemplo, né? Não é em palavras, mas é em atos, em atitudes. Então, com certeza, a sua transformação, a sua mudança vai gerar no outro, no seu próximo, o desejo de conhecer aquele que te transformou. E ali eu comecei a fazer tudo em silêncio. É muito mais aquilo, mais do que o que a gente fala, é como a gente faz, né? Exatamente. Eu acho que conhecendo você, João, um pouco de você, do João, são personalidades distintas. Sim. O quanto você é comunicativa, fale, o João mais introspectivo. Compartilha um pouco pra gente, Ju, da sabedoria que a mulher tem que ter nisso, justamente para levar, para ser esse exemplo. Como foi isso na sua vida? Gente, eu posso ir um pouquinho mais atrás? Pode. Porque eu acredito, hoje eu até terminei de ler Provérbios, e eu anotei aqui, até trouxe para compartilhar com vocês algumas características dessa mulher. Mas eu acredito que eu me tornei uma mulher sábia há 1 ano e meio. Foi exatamente o tempo que o Senhor me levou para dentro da minha casa. Foi ali que o Senhor realmente me moldou e me mostrou o que é ter sabedoria nele. Por que eu quero voltar um pouquinho atrás? Eu sofri um abuso sexual na minha infância. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. E também ali, na época da minha infância, eu sofri alguns ataques também de algumas mulheres que cuidaram de mim, né? Na verdade, uma mulher cuidou de mim. Então, ela me bateu, a minha vizinha pegou ela me enforcando. E até então, eu nunca tinha compartilhado nada com os meus pais. Sobre o abuso, eu fui compartilhar com eles agora, em 2018, o que também é recente. Eu já estava casada, eu já tinha o Pedro e a Isabela. E olhando hoje, depois de estar vivendo todo esse processo de transformação, porque eu reconheço, né, toda a minha mudança. E eu falo que pensar nisso, pensar assim, reconhecer essa mudança interna em você, eu tinha até medo. Eu falava assim, eu vou ser uma pessoa soberba se eu reconhecer isso. Mas reconhecer isso e testemunhar isso, não só em palavras, mas em atos, é falar e testificar a ação e o poder de Jesus. Porque só Ele faz isso. Por que eu tô te contando isso? Porque olhando para Ju de 2022, eu cheguei aqui na América em maio de 2022. A Ju que antecedia esse tempo, a Ju de antes, era uma mulher, sim, muito prepotente, muito arrogante, muito soberba. E hoje, depois de estudar um pouquinho também sobre a área da psicologia, que você domina muito, sobre emoções, eu entendi que a minha infância ainda, ela estava muito presente. Porque a gente cresce, né? Sim. Eu falo que nós somos uma criança num corpo de um adulto. A criança, ela estava comigo ainda. Então, eu vejo que os reflexos da minha arrogância com meu esposo... Eu me lembro que em 2013 nós fizemos uma primeira viagem aqui para os Estados Unidos para fazer o enxoval do Pedro, do meu primeiro filho. E ali no aeroporto eu apontei o dedo para ele e falei assim: eu nunca vou precisar de você. Eu nunca vou depender de você. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso de você. Tudo isso porque eu queria algo que ele não concordou.
E eu, aquela mulher cheia de si, independente, dona da minha vida, eu tinha o meu dinheiro, eu ganhava muito bem. E ali eu feri muito meu esposo. Só que, é como eu falei, eu conhecia esse Deus, mas eu não me relacionava com ele. Então eu ouvia falar sobre a mulher de Provérbios, mas eu ainda não era essa mulher, porque eu ainda não tinha permitido com que o Senhor me moldasse da forma como ele queria. E eu confesso que eu tinha medo, mas olhando para essa postura, eu vejo que isso foi uma condição gerada pelo que eu sofri. Eu sempre tive um pai muito presente, meus pais sempre foram muito presentes, sempre me deram tudo o que eu quis. Meu pai nunca me proibiu de nada, mas ele sempre me orientou, sabe? Então eu não fui aquela jovem que tinha proibições de ir a festas ou a lugares, mas meu pai sempre me orientou. E a mãe é aquela, né? Minha mãe sempre protegendo. Mãe é que não protege, faz isso não. acolhe, né? Você tá doido? Você tá falando isso pra ela? Mas meu pai sempre me orientou, mas nunca me proibiu de nada. Então, assim, essa atitude muito masculinizada que eu tinha, inclusive, de expressar nas minhas vestimentas também, hoje eu entendo que foi um reflexo dessa criança machucada e ferida, dessa criança abusada, dessa criança que foi maltratada por pessoas que eram para me dar amor, que eram para cuidar de mim na ausência dos meus pais, porque eles estavam trabalhando. Então, em 2023, eu tive uma experiência, né, maravilhosa. Na verdade, tudo começou em 2022, quando eu cheguei aqui no primeiro congresso, tinha poucos meses de América. E eu falo que nós caminhamos aqui debaixo de uma liderança muito saudável. Tenho um carinho enorme, uma honra, uma gratidão muito grande pela liderança dessa casa, pelo pastor Cleves, pela pastora Gi. E também eu não posso deixar de falar do meu primo, do pastor André e da Dai, que nos receberam na sua casa, que nos acolheram aqui na nossa chegada. Eu estava grávida da Luísa. E ali naquele primeiro congresso que eu participei, eu me lembro que teve um momento e eu recebi ali a primeira profecia, né? Que o Senhor estava gerando algo da pastora em mim. Colocaram até a mão da pastora no meu ventre. Só que aquela Ju ainda existia. A Ju não era a Ju que tinha um relacionamento com o Senhor. Ela conhecia, ela estava, ela adorava. Estava em construção, né, esse relacionamento. Né? Já falava em línguas. Mas ainda não tinha permitido com que o Espírito Santo me moldasse a vontade que o Pai tinha para mim. Então, todas as vezes que eu recebi uma palavra de posicione-se, né, e vim aqui nos congressos, ou reuniões de mulheres, ou entre elas, o posicionar-se para mim era, o Senhor tá mandando eu me posicionar, eu voltar para a rede social, eu me posicionar como profissional, porque Ele vai me abençoar, então ainda era sobre a minha vontade. Até chegar 2024, o Senhor tinha... Eu vejo que o Senhor, foi uma permissão do Senhor na minha vida, né? Hoje eu vejo que todas as portas que foram fechadas foi a permissão dele para que ele pudesse me levar exatamente aonde ele queria, que era a minha casa. Então, a minha casa foi um lugar que eu rejeitei muito, mas foi o meu lugar de cura, tem sido o meu lugar de cura. Era um lugar que eu não queria estar, mas era o lugar onde o Senhor queria que eu estivesse. Então, em 2024, eu tive uma experiência, assim, sobrenatural no Retiro das Mulheres. E eu voltei de lá convicta. Não foi a transformação, Gê, mas foi convicta do que o Senhor queria pra mim. Eu lembro que quando eu fui pro Retiro, 2 dias antes, eu tava, assim, arrasada. Tudo tinha dado errado, eu me sentia frustrada em todas as áreas. Tudo que eu tinha tentado aqui até então não tinha dado certo. E eu falei pra Deus, eu vou pro Retiro, mas eu quero uma resposta. Eu quero que o Senhor desenhe, se o Senhor tiver que desenhar. Eu quero que o Senhor escreva, eu quero que o Senhor fale. Eu quero que o Senhor faça tudo que tiver. Se tiver que plantar bananeiras, eu planto pra mim, pra ficar bem certo, ficar bem explícito, claro, né? que o que é pra ser feito. E eu voltei pra minha casa com a certeza de que o Senhor me queria ali. E aí, um episódio até engraçado, eu conto isso até nas mentorias pras meninas. Eu falo, olha, gente, quando eu cheguei em casa, que eu sentei naquela sala, eu chorei igual um menino desmamado. E eu falei pro Senhor assim, o Senhor quer que eu vire uma macaca. Eu falei isso pro Senhor. O Senhor quer que eu vire uma macaca. Eu não vou ter dinheiro pra fazer minha unha, eu não vou ter dinheiro pra cortar meu cabelo, eu não vou ter dinheiro pra fazer as minhas coisas. Se eu quiser comprar uma balinha, é isso mesmo que o Senhor quer? Pra que serviu todos os meus estudos, a minha graduação, todas as minhas especializações, serviu pra nada? É pra isso aqui que o Senhor quer? Então eu tava desdenhando daquilo que o Senhor tinha me dado como meu primeiro ministério.
Eu gerei 3 vidas, eu tinha um casamento. Tudo que eu tinha pedido a Deus na minha infância, o Senhor foi me lembrando. Você me pediu um marido, você me pediu filhos. Lembra que você sonhava em estar grávida? Lembra ainda quando criança que você colocava uma bolinha na sua barriga e se imaginava grávida? Lembra desse pedido? Você lembra de uma carta que você escreveu para mim, que eu cheguei a escrever uma carta para o Senhor? Que lindo, Ju. Ele, tudo isso eu te dei. Só que tudo isso você renegou, mas esse aqui é o seu lugar. Então, gente, e aí, junto com essa personalidade que eu Forte. tenho, eu falei, então tá, então se o senhor me quer aqui, eu vou ficar aqui. Mas eu quero ver o que o senhor vai fazer. E aí eu me vi, eu falei, eu vou ficar em casa, eu preciso cuidar das coisas da casa, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, mas eu também preciso de comunhão. Se o senhor me quer aqui, eu preciso de comunhão. Então, foi o momento que eu peguei a palavra e o meu quarto de guerra foi a minha mesa da sala. E eu me propus a Deus. Eu falei, Senhor, então todos os dias, 5:30 da manhã, 5:30, 6 horas da manhã, eu estarei aqui. Porque as crianças, eu tinha que acordar as crianças para a escola e eu precisava de um tempo só para mim. E ali foi para nunca mais. Então, até hoje, eu tenho esse tempo com o Senhor. Nunca falei um dia, eu preciso desse tempo. Ter esse tempo com Deus para mim é como tomar banho, é como escovar os dentes, é como lavar o meu cabelo. Eu falo, vira um estilo de vida, né, Ju? É um estilo de vida. Eu não consigo viver sem o Senhor. E ali ele foi me revelando coisas que eu tinha pedido há muito tempo. A própria especialização em consultoria de imagem, que foi em 2016, há quase 10 anos, ali no primeiro dia da especialização, quando eu formei, eu sentia que existia um chamado de Deus sobre aquilo. Mas eu não tinha comunhão, não tinha intimidade. Então, como que ele ia me revelar algo sobre vestes, que até então é olhado pelo mundo como algo fútil e superficial, sendo que eu não tinha comunhão com ele? Nós só conhecemos o nosso esposo porque nós nos relacionamos com ele. Então, Exato. Só de olhar eu sei se ele tá bem, se ele não tá. Nós conhecemos os nossos filhos ou os amigos mais próximos porque nós convivemos, porque existe um relacionamento. E nós escutamos muito isso nas pregações, sobre esse relacionamento, sobre essa intimidade com o Senhor. E ali foi assim, eu olho para mim hoje e falo, meu Deus, o que o Senhor tá fazendo? Porque eu não me reconheço, sabe? Ou melhor, eu me reconheço, mas sendo de fato uma nova criatura. Sim. Então foi aqui na aba que eu me batizei, o meu esposo se batizou, o batismo do João foi um fruto desse secreto. Foi um fruto desse secreto com o Senhor. E nesse tempo, eu lembro que quando passou 6 meses, eu falei, Senhor, quando que eu vou sair daqui? Quando é que o Senhor vai me tirar daqui? E aí o Senhor me revelou e falou assim, não tem um tempo determinado. O secreto, ele é para sempre. Porque o secreto não é para que eu possa te revelar algo e depois falar, então agora você vem para cá. Não. É no secreto que nós vamos construindo. É o seu processo de cura, é o seu processo de libertação, é o seu processo de construção. É o seu processo. E esse processo, ele não tem fim. Porque eu acredito que o processo, ele é diário. Contínuo, eu falo né? que a cura total, a libertação total, ela só vem com a eternidade. Só então, na glória, né? estiver Aqui é um processo glória, eterno, né? De transformação, de forma. aprendizado, né? De relacionamento com Deus. E, Ju, te ouvindo falar, assim, eu imagino para tantas mulheres e pessoas que estão nos ouvindo, o quanto, assim, é uma história real. Poxa, se a gente olhar a tua conversão, é relativamente recente tudo isso que você vem vivendo com o Senhor. Vamos colocar aí. Sem contar que teve toda a mudança de país, né? Que isso também já traz aí um peso, né? Enfim, uma situação mesmo desafiadora com tudo que acontece. Então, a mudança de país, né? Toda essa estrutura, todos esses questionamentos que a gente tem, assim, sobre o que Deus quer, sobre o que nós queremos. Então, eu falo que é uma crise que a gente entra para, de fato, viver aquilo que Deus tem planejado para nós. E contam muitas renúncias, né? Quantas renúncias, então, você não fez, Ju? Eu continuo fazendo. Diariamente, né? Mas você sabe, gente, que eu quero continuar essa renúncia. Eu quero renunciar a tudo que for necessário, se for para viver para o Senhor. Hoje, o meu maior desejo é viver para Ele. Hoje me perguntaram o que eu faço. E eu não soube responder, porque eu não me vejo como um título profissional. Então, eu falei assim, eu sou filha. Ju, o que você faz? Eu falei, eu sou filha, eu sou esposa. Isso é sobre identidade, né, Ju? Eu sou mãe, eu sou dona de casa. Mas e a sua profissão? Eu falei, eu não tenho profissão.
A minha profissão é falar sobre o Senhor, se é que... E esse é o meu maior desejo, Gê. Eu falo que nós chegamos aqui com um propósito, mas é o Senhor que faz o propósito dele. E eu estou vivendo, de fato, verdadeiramente o propósito de Deus sobre a minha vida. Eu vivi um esmagamento total, e eu tenho vivido. E eu fui até ousada com o Senhor. Eu falei, Senhor, não deixa de me esmagar. Continue me esmagando, porque quanto mais o Senhor me esmaga, mais óleo, mais unção. E eu quero dessa unção, eu quero viver esse poder. Então, quando ele me colocou dentro de casa, o que eu vi? Eu vi a palavra. E eu sou faminta pelo estudo. Eu amo estudar. Então, eu comecei a comprar livros, que é o meu hobby. Comecei a comprar livros. Então, li muitos livros. Procurei pessoas para que pudessem ser meus mentores, meus orientadores, né? Não só a liderança. Então, comecei a fazer cursos, comecei a estudar sobre o profético, comecei a estudar sobre o sobrenatural, comecei a estudar sobre a parte da teologia, sobre a palavra. E hoje isso é o meu alimento, sabe? É o meu alimento. E olhar, fazer a leitura hoje da palavra e ter um entendimento, revelações do Senhor, eu falo, nossa, Senhor, assim, parece... Lindo, né? Faz tudo valer a pena. É algo que parece real, sabe? Eu leio ali, eu falo, meu Deus, será que é isso mesmo? Teve até uma revelação e eu vou anotando. Eu tive uma conversa com a pastora Zeli aqui, logo no início, assim, que eu cheguei do retiro. E ela falou assim, começa a anotar, anota tudo. Então eu tenho um bloquinho de notas no meu celular e eu vou anotando as revelações. Se Deus me acorda de madrugada, eu anoto o dia, o horário. Mas assim, a revelação que me chamou mais atenção foi quando ele me deu uma revelação na palavra. Todas as vezes ele me trazia palavras, mas ele me trouxe uma palavra. Numa madrugada, eu anotei em maio, de 28 de maio desse ano. E eu falei, não, Senhor, não é possível. Não. Eu fui dormir, eram umas 3, 4 horas da manhã. Eu anotei, ele falou assim, tudo começa na criação. E aí eu acordei, peguei as 3 versões que eu tinha da Bíblia e comecei a ler Gênesis para entender onde que é que ele queria me levar. Nas 3 versões ali. Nas 3 versões, para mim realmente ver o entendimento. E eu me lembro que quando eu tive esse entendimento, eu falei, será? A gente começa a duvidar da gente mesmo, né? Porque não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso entendimento, é sobre aquilo que o Senhor faz. E o Espírito Santo, ele tem liberdade para fazer aquilo que ele quiser, para colocar em nós aquilo que ele quer, para fazer através de nós aquilo que é do interesse dele. Não é sobre o nosso interesse, não é sobre a minha capacidade, é sobre o que ele pode fazer. E eu liguei pro pastor Cleves, mandei mensagem pro pastor Cleves, falei, pastor Cleves, eu preciso conversar. E ele tinha viajado, eu falei, vou gravar um áudio. Eu gravei um podcast para ele de 8 minutos. Ele, com todo amor e sabedoria, me respondeu, né? Sempre muito disponível. Então, e eu fico sempre muito, muito, muito maravilhada com o que o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Eu cheguei a ouvir do meu esposo um dia que ele falou assim, olha, o dia que você se posicionou, o diabo saiu dessa casa. Nossa, que forte. E isso foi muito forte para mim. Sabe? A gente estava dormindo, o João muito discreto. Na hora que a gente deitou, ele falou assim, eu queria te falar algo. O dia que você se posicionou, o diabo saiu dessa casa. Essa semana também eu falei pro meu filho, acordei super cansada. Falei, meu filho, mamãe vai voltar e vai cochilar um pouquinho, já tinha feito meu devocional. Ele falou, mamãe, mas eu gosto tanto quando você me dá um abraço antes de eu sair. Então, eu falei, então a mamãe vai... Depois disso, né? Falei, então a mamãe vai ficar. Hoje, a minha maior realização é acordar, poder preparar uma mesa para os meus filhos tomarem café, preparar uma mesa para eles almoçarem, preparar uma mesa para eles jantarem, preparar uma mesa maravilhosa quando meu marido chega do trabalho. A casa tá limpa, arrumada, cheirosa. Eu tenho prazer. E eu te falo assim, porque eu nunca imaginei que eu iria falar isso em algum dia da minha vida. Nunca. Eu nunca esperei isso de mim mesma. Eu falo que só o Senhor para mudar a visão que eu tinha sobre o lar. E uma das chamadas do Senhor foi, um dia que eu abri o meu guarda-roupa, tinha uma bermuda do João jogada. Quando eu peguei nessa bermuda, tudo que eu fazia era reclamar. Nossa, mas por que deixa jogado? Por que faz assim? Por que não pode dobrar e colocar? Sério, Ju? Era assim? Era em pensamento, né? Então eu murmurava muito. E no dia que eu coloquei a mão nessa bermuda que estava jogada, o Senhor falou assim, você não me pediu um marido? Agora cuido. Então, é melhor você ter ou é melhor você não ter? Será que a ausência dele te causaria dor? Então, ao invés de você reclamar, agradeça. Quantas mulheres
gostariam de ter um esposo, ou de ter os seus esposos hoje com ela? Quantas jovens estão orando para que o Senhor possa Dar um marido para elas? Você tem um marido, você tem filhos. Então zele por aquilo que eu te dei. Então a partir dali nunca mais eu reclamei. Nunca mais eu reclamei. Então hoje eu tenho prazer, eu arrumo. Faço mesa posta todos os dias com o que eu tenho, no café da manhã, no almoço. Se vai coleguinhas lá em casa, eu arrumo também, coloco uma florzinha todos os dias. Isso faz parte da minha rotina. E isso reflete no ambiente, né? Na vida familiar, para todo mundo, né? E Ju, diante de tantas coisas que você nos trouxe, mais do que ter essa experiência com Deus, eu acho que é a disponibilidade também. Porque assim, Deus te mostrava, você trouxe aqui muito das experiências, mas assim, o quanto você tem um coração obediente para isso. Te conheço um pouco, a gente compartilha algumas coisas, né? Eu sei o quanto você gosta de ler, esse hobby que você tem, sempre lendo, sempre estudando. Só que mais do que isso, é ter um coração rendido. E o quanto isso reflete na vida e se torna, de fato, inspiração pra gente, porque uma mulher, vamos dizer, você era uma workaholic. Te conheço pouco e eu sei que você era com relação a trabalho, a tudo que você fazia. E te conhecer agora, vendo você agora, com um estilo de vida totalmente diferente, o que aconteceu com a Juliana? Eu tinha vergonha de falar que eu era dona de casa. Hoje eu tenho prazer em falar que eu sou dona de casa. É um privilégio. Eu sei que isso é um privilégio. Eu me perco, assim, tudo que... Quando eu olho para tudo que Deus está fazendo, para mim é, assim, surreal. Eu sou uma improvável na mão do Senhor. Eu sou realmente aquele barro na mão do oleiro. Eu vejo claramente o Senhor me moldando, quebrando de novo em algumas áreas, moldando novamente, construindo barro. E como dói, né? E como dói, né, Ju, ser quebrado ali. Eu era essa mulher holic, mas em 2021 eu tive um burnout e ali eu sabia que o Senhor estava me pedindo para ir para minha casa, mas eu não queria. Por quê? Porque eu falava, como? Agora, olha como não é coerente. Eu sempre tive um desejo muito grande de falar e pregar a palavra do Senhor. Isso sempre esteve dentro de mim. Mas além de eu ver isso muito distante, porque não havia relacionamento, nem conhecimento da palavra, eu não via isso. Eu falava assim, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Então, o meu foco estava em um outro Deus que não era o Deus que eu sirvo. O meu foco estava em como que eu vou fazer para ganhar isso. E eu tinha, assim, um foco gigante em ter fama, em ser reconhecida. E hoje o meu maior desejo é que o Senhor seja reconhecido através daquilo que Ele faz em mim. Então não é sobre a minha história, mas é sobre aquilo que Ele está fazendo em mim. E se colocar disponível para isso, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo que o Senhor quer a nossa obediência. Eu entendi que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Hoje eu estava lendo João, trouxe para partilhar, e até em Mateus fala que o Senhor, Ele nos chamou para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E eu sou uma pessoa muito intensa, gente. Então, tudo que eu leio, eu levo realmente para a intensidade. Então, eu me imagino fazendo isso. Você já está lendo, já está se vendo além de eu me imaginar fazendo isso, eu olho e falo assim, isso é uma ordem. Então, se eu digo que eu sou filha desse Deus, o mínimo que eu devo fazer é me comportar como filha. E como filha, o Senhor me pede para obedecer. Então, eu preciso entender que não é sobre a minha vontade, mas é sobre a vontade dele. E eu reconheço que, como humana, nós temos medo de entregar. Por quê? Porque nós temos desejos, temos sonhos, e a gente fica questionando. Mas, Senhor, como que você vai fazer? E eu tô falando de coisas realmente materiais. A gente pensa, mas se eu não trabalhar, como que eu vou conquistar isso? Se eu não trabalhar, como que eu vou fazer isso? Porque esse foi o meu questionamento quando o Senhor mandou ir para casa. Eu não vou trabalhar. Será que o meu esposo vai estar disposto a fazer isso? Porque aquilo que eu não vejo como algo que é importante, eu não vou dizer que é importante para você. Se eu não vejo o cuidado, por exemplo, o cuidar do externo como algo importante, provavelmente isso não é algo que eu vou querer te dar, certo? Sim. Então eu ficava assim, nossa, será que isso vai ser importante para o meu marido?
Será que ele sempre vai poder me dar algo na hora que eu quiser? Mas ali eu já entendi o princípio da obediência. Porque não é sobre o que ele poderia me dar, mas era sobre o que o Senhor faria, o que o Senhor me daria durante esse tempo, sabe? E não tem presente melhor do que você ter esse relacionamento, esse entendimento. E nunca, nunca me deixou faltar nada. Eu vivo hoje da provisão de Deus. Em todas as áreas da minha vida. Todas. E em um momento que eu me levantei também para reclamar ou murmurar, o Espírito Santo também falou ao meu coração: está te faltando alguma coisa? E quando eu olho para minha casa, não me falta nada. E é linda essa relação, né, Ju? Eu falo, quando a gente tem esse relacionamento com o Espírito Santo. O que me falta? Eu tenho um lar, eu tenho um carro para andar, eu tenho roupa para vestir, eu tenho alimento na minha mesa, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um marido fiel e eu tenho o Senhor comigo. Amém. O que me falta? É porque nós estamos muitas vezes focados nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Então, nem sempre a gente consegue se colocar disponível, mas eu não tive muita opção, não. O Senhor falou, olha... E aí foi quando eu entendi que tudo que eu tentei foi realmente para gerar uma frustração, para que eu pudesse me voltar àquele que tem a cura disponível para mim. Falando sobre isso, né? Sobre decepções. É importante porque eu falo, as decepções vêm para mostrar o quanto a gente está ali com o foco errado. Por quê? É sobre Deus. A nossa vida, tudo que acontece, o que vem, o que vai, é tudo sobre Ele, né? Então, eu sempre falo que assim, o que não é bênção é lição. A gente tem que aprender. De algo no zero, a gente nunca perde. Exatamente. Com o Senhor, a gente nunca perde, né? Então, a gente sempre carrega esse aprendizado. E eu gosto muito de falar sobre isso, Ju, sobre obediência, né? Como é importante a gente entender, trazer isso como um estilo de vida para que a nossa identidade se fortaleça no Senhor. E sobre o nosso posicionamento, né? Muda, porque a gente carrega uma identidade. Exatamente. Então, olhando toda a sua trajetória, toda a tua jornada de vida, toda essa transformação que teve e que eu acho que ainda está em processo ainda, né? Porque se a gente falar, é recente. Eu quero mais. Eu falo pro Senhor, eu quero mais. E nesse processo surgiu a mentoria, que eu quero que você compartilhe um pouco conosco. A mentoria foi um selo. A mentoria tinha... Eu falo, tudo é um testemunho, né? Tudo, nesse quase 2 anos, eu tenho tantos testemunhos para contar, mas tantos testemunhos, assim, físicos e espirituais. Testemunhos de eu falar, Senhor, eu preciso de tanto. E o Senhor levantar alguém para me abençoar. Senhor, eu preciso dessa direção. E o Senhor me dá a direção. Senhor, eu preciso dessa resposta. E o Senhor me dá a resposta. Então, além de viver de provisão, eu tenho vivido de milagres. E só um cortezinho. Antes, você conhecia de ouvir falar. Agora você conhece de andar. De ter essas experiências. E isso só vai fortalecendo a fé, né? O quanto a gente cresce nisso. E eu quero mais. Eu falo, Senhor, eu quero mais. É uma fonte inesgotável, profundo. Né? Eu tenho uma... Eu não sei explicar. Eu tenho uma sede de Deus. Mas é uma sede pra mim, sabe? Tem uma frase que eu escutei num curso que eu tô fazendo, que diz assim, que a teologia sem experiência é uma decepção. Então eu não quero ser uma crente, eu não quero ser uma cristã de banco. Eu não quero ser uma cristã de sala de aula. Eu não quero ser uma cristã que tem conhecimento da palavra, seja palavra ou através de estudo, de livros, de cursos. Eu não quero ser essa cristã, eu quero ser uma cristã que vive, eu quero ser uma cristã que a minha vida ministra. Eu quero que aquilo que eu falo seja visto em mim. Tanto na minha postura, quanto na forma como eu me comporto, como na forma como eu me visto, como na forma como eu trato as pessoas. É isso que eu quero, porque eu acredito que o manifestar do Espírito Santo, ele vem através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas obras, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. O brilho de Jesus é sobre isso, né? Exatamente. Resplandecer o brilho de Jesus. Eu falei para vocês sobre isso, foi algo que me impactou muito numa aula que eu tive o ano passado, sobre o sobrenatural. E o preletor, ele trouxe Mateus 10, o versículo 6 e 8, que diz assim, olha, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então, aqui era quando Jesus estava enviando, né, os 12 apóstolos. E aí Jesus começa dizendo assim, ó, não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios.
deem de graça, pois também de graça vocês receberam. E aí lá na grande comissão, ele fala novamente sobre isso. Só que aqui o Senhor diz que toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com você até o fim dos tempos. Então, eu aprendi a ler a palavra do Senhor como uma ordem e uma promessa. O Senhor, ele sempre vai nos dar uma ordem. E nós precisamos apenas obedecer. A queda e o pecado entrou no mundo através de uma desobediência. Adão e Eva desobedeceram. E com a desobediência veio a queda. Mas, toda vez que nós obedecemos, o Senhor, ele faz a promessa. Primeiro, ele fez uma ordem para que os discípulos pudessem ir pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curar os enfermos, pregar o evangelho e expulsar os demônios. E ele lhes fez uma promessa, que seria: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele fala isso novamente em Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem de Marcos. E eu aprendi com o pastor Cleverson que quando o Senhor, ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, é porque o negócio é bem sério, né? É sério, né? Pra convencer mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Senhor repetiu, né? ouvidos atentos. E aí, lembra que eu falei que eu sou uma pessoa muito intensa? Então, isso pra mim é uma verdade absoluta. Então, eu não posso ser uma pessoa diferente disso que a Bíblia tá pedindo. E eu tenho... Ju, você já julgou alguém? Já. Eu confesso que eu já julguei lideranças por falta de comportamento e exemplo. E aí, eu estava estudando um pouco sobre liderança também. E eu entendi que a quem muito é dado, muito é cobrado. Exato. Então, existe sim uma responsabilidade. Hoje, se você perguntou da mentoria, existe em mim uma responsabilidade. Não por um título, não por ser uma mentora, mas por ser filha. Se o Senhor me deu nesse momento, se eu estou como mentora nesse momento, isso foi um selo do céu pelo tempo que eu vivi, porque tinha 9 meses de secreto. Então, foi algo, lembra? Da primeira profecia, que ele estava gerando algo, né, do coração da minha pastora no meu ventre. E esse projeto veio do coração dela. Esse projeto nasceu ela do abençoou, coração. né? Então foram as mãos dela, né? E o convite veio exatamente com 9 meses que eu estava vivendo essa intimidade com o Senhor. Gerando um filho, né? E eu me lembro que quando ela fez esse convite, eu falei, já vou começar em janeiro. E ela falou, não, você começa em março. E eu falei, meu Deus, mas 3 meses? Eu achei que assim, já queria sair do secreto, na hora, né? Ali. E ele falou, não, mas você não vai sair do secreto. Mesmo que você se torne mentor, ou que eu te coloque em algum lugar, ou que eu te dê alguma ordem que seja para você sair, eu não tô dizendo que você vai sair, você tem que permanecer. O momento em que você sair da sua casa é para levar a palavra, é para você cumprir a ordem que eu dei aos meus discípulos, porque você é uma discípula. Todos nós somos discípulos de Deus. A partir do momento que eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, que eu professo a minha fé, eu me torno uma discípula. Então, sobre mim está essa mesma ordem. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. O ID é para todos nós, O ID né? é para todos. Só que nós precisamos assumir esse poder, sabe? Aceitar esse poder que vem do Espírito Santo. Então, eu preciso viver em comunhão com Ele todos os dias, porque não sou eu que faço. É Ele que faz. E uma coisa importante nisso, a gente falar de medos, né? Sobre os medos, as inseguranças, né? O peso que o emocional tem sobre isso também. Para que esse nosso posicionamento, de fato, se reflita no nosso comportamento, né? Então, aprender a lidar com esses medos, as inseguranças, a ansiedade, né? Tudo isso é um exercício que a gente tem que fazer também. Passou por isso, Ju? Você fala ansiedade do quê, Gê? Como sentimento natural mesmo, sobretudo, especificamente nesse contexto que a gente está falando, assim. Eu sempre fui uma mulher ansiosa. Assim, sempre me considerei ansiosa, já tive diagnóstico de TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Já tomei medicamento, eu mesma parei de tomar, porque eu ficava meio down. Eu falei, gente, não sou assim. Mas... Chegou a ter depressão, Ju? Sim, em algum momento? Sim. Teve também? Tive depressão, já fui tratada, isso também lá na infância. Eu fui uma criança que
Eu fui adiantada 2 anos na escola, então com 4 anos eu já escrevia e lia tudo. Eu era alfabetizada com 4 anos, uma criança com 4 anos alfabetizada. Uma criança sabia de ler, 4 escrever. anos lendo e escrevendo. E isso me levou a ser adiantada 2 anos na faculdade, na escola. E, consequentemente, lá na frente, na faculdade, né? Então, com 15 anos, eu estava dentro de uma faculdade, estudando com pessoas de 30, 40 anos. E aí, lembra, aquela criança abusada, que foi cheia de medos ali, cheia de medos. Então, traumas, eu tive essa fase de muita ansiedade, de muito medo. E eu acredito que por uma autodefesa, eu me tornei essa mulher dona de si, forte. O posicionamento ali, né? E aí, o Senhor tem me ensinado que eu posso ser forte, eu posso ser uma mulher destemida, eu posso ser uma mulher perspicaz, eu posso ser uma mulher direta. Mas você eu também posso ser sensível, frágil. Eu também posso ser filha, eu também posso ser feminina, né? Porque ele me criou para ser feminina. Submissa, né, Ju? Eu até falava, olha, não sou doce. Eu não sei se ainda há alguma doçura em mim. Existe, mas claro existe, só para os íntimos. E até isso de submissão, né, que é um termo que a gente fala que hoje existe uma controvérsia tanto quanto a gente fala com as mulheres, né, sobre ser submissa ou não, o peso que isso traz, né? Porque tem uma distorção do sentido de submissão, né? Até sobre isso eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer um curso também de liderança saudável. Tem total relação com tudo que a gente está falando, por isso que eu trouxe Então, assim, eu fiz curso sobre jejum, sobre liderança, sobre profético, sobre cura, sobre o sobrenatural, dentro da área de psicologia, aconselhamento cristão, tudo isso eu acho que é voltado para tudo que o Senhor... Se Ele me colocou... Eu penso assim, se Ele me chamou para mentorear, não é só sobre aquilo que eu sei ou que eu domino, mas é sobre aquilo que Ele pode fazer. Então, a capacitação vem do meu buscar. Se eu busco conhecimento, Ele capacita da forma como Ele quer, sabe? Então, para mim, se colocar disponível é estudar, buscar o conhecimento, mas deixar com que Deus faça, com aquilo que você sabe, aquilo que Ele quer. Conseguiu entender? Sim, peguei. Consegui pegar. É fazer o que Ele quer com aquilo que Ele te deu e que você buscou. Através do conhecimento. Você agarrou a oportunidade ali, né? Na liderança fala sobre a submissão. E eu tenho entendido, até dentro do que eu tenho vivido, se eu me torno submissa ao meu esposo, primeiro que eu tenho que entender que eu estou sob a proteção dele. Exato, então, a submissão, ela é a proteção. E a submissão a gente leva para todas as áreas, porque o meu marido é o líder. O meu pastor é o líder. O meu mentor é o líder. E eu tenho que entender que essa submissão é abençoar. Se eu abençoo a minha liderança, seja ela qual for, eu recebo essa bênção de volta. Exato. E não é uma troca, mas é sobre ser abençoado por aquele. Reciprocidade ali, algo natural, né? Então, eu vejo a submissão como uma honra. Então, hoje eu tenho prazer em ser submissa ao meu esposo. Tem dias que eu levanto e falo assim, Senhor, obrigada, não preciso levantar para me preocupar com quem que vai pagar o pão, eu só vou lá comprar o pão. Abençoa Deus, né? Abençoa ele. Então eu aprendi a orar pelo meu esposo, a consagrar o pensamento dele a Deus, porque o Senhor disse que o homem tem a mente de Cristo. Eu falo, olha, Jesus, ele tem a sua mente, então o Senhor coloca lá no coração dele. Sabe, eu não estou dizendo aqui que é errado a mulher trabalhar, até porque a mulher virtuosa, ela é uma empreendedora. Então, eu tenho aprendido muito isso com ela também, até para sair. Porque hoje eu tenho, assim, um receio também de sair. Eu falo, Senhor, eu quero ficar aqui. E quando eu vejo que ele me coloca um pouquinho para fora, eu tenho um pouco de medo. Sabe? Eu sei que o medo não provém de Deus também. Eu falo, Senhor, será que tá na hora? Será que esse é o lugar? Ainda mais quando tem dinheiro envolvido. Eu falo, será que isso é do Senhor mesmo? Então, o Senhor já está começando a tratar o que era contrário. Né? E uma coisa importante nisso é ter clareza das prioridades, né, Ju? Sim. Porque assim, quando a gente tem clareza do que de fato é prioridade, com base nos nossos princípios, nos nossos valores, fica mais leve aceitar. Sabe o que eu aprendi na comunicação? E que existe a importância e a urgência. Exato. As coisas, elas se tornam urgente porque eu não dei a devida importância. Então, o que é urgente hoje para você? Você pode fazer uma lista. O que é urgente? Era importante? Era. E por que se tornou urgente? Porque você não deu a devida importância. Então, hoje é urgente. Então, hoje, eu falo que eu não tenho urgências, mas eu tenho importâncias. E nada me faz abrir mão do meu primeiro ministério. E o Senhor já testou. Já veio muitos testes e eu falo, não.
não é a hora. Porque eu sei que quando vier, aquilo vai me trazer paz. E em alguns momentos que eu tentei, o Espírito Santo me incomodou. E é nesse processo que a gente vai sendo forjado, né? Para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E é lindo isso, porque isso é sobre propósito, né? Então a gente tem essa alegria, essa satisfação em viver aquilo que Deus preparou para nós, em detrimento das nossas renúncias, mas estando no centro da vontade do Senhor. E sabe o que eu ganhei com isso também? Hoje eu não me importo, assim, eu tinha muita preocupação. Será que as pessoas vão me aprovar? É uma preocupação, né? Principalmente pra gente, né? Que a mulher é o julgamento, é o que vão pensar. Hoje eu não me preocupo com a aprovação dos homens. Porque se eu for aprovada pelo Senhor... É o que importa. Ele precisa me aprovar. É Ele quem me conhece. É Ele questão que de sabe prioridade. Eu sei o que eu tô fazendo, para quem eu tô fazendo e onde eu quero chegar, né? Exatamente. Então, não olho nem pra direita, nem pra esquerda. Eu falo assim, eu não sei onde o Senhor vai me levar, eu não sei... Eu sei que o propósito dele é com que eu caminhe na direção dele. Ali. Obedecendo, né? Seguindo a sua ordem, a sua palavra. Mas eu não tenho hoje ambição nenhuma. Eu falo ou talvez você só tenha uma. Ou talvez você só tenha uma, talvez, não, Ju. Sim, eu tô falando ambição, né? Assim... Nossa, mas você não... Eu até falo às vezes com o João, eu falei, nossa... Quando as crianças, a Luísa foi estudar, eu vou fazer o quê? Eu falo, nossa, agora eu vou ter 2 horas, não, vou ter 3 horas, 4 horas com o Senhor. Então agora eu vou fazer todos os cursos que eu quero. Essa é a sua prioridade, né? Então é isso, Ele é se encher da palavra, é buscar, Ele é fortalecer esse relacionamento, né? Quanto mais... Olha, eu acho tão lindo, tão lindo. Hoje eu tava lendo Jesus, a videira verdadeira. E aí tudo me chama atenção e eu vou sempre no dicionário buscar alguma coisa. Eu preciso entender, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. E aí eu fui buscar o que era videira. E a videira, ela é usada para alimentação. Ela é um alimento para que, né, as uvas, elas nasçam. Então, o Senhor é o alimento. Então, aqui eu já começo a entender. O Senhor é o alimento. E o meu pai é o lavrador. O que é o lavrador? É o trabalhador, é o proprietário, é aquele que vai construir. Então, todas as vezes eu falo que isso aqui é o meu alimento diário. Eu preciso ler isso aqui. Para viver. Eu preciso disso aqui na minha manhã para saber como que vai ser o meu dia. Eu preciso entender que eu preciso estar conectada nessa videira. Que o Senhor, Ele é a minha raiz, Ele é a minha fonte, Ele é o meu alimento. É Ele que faz, é Ele que realiza. Lindo, é Ele que me faz estar em todos os lugares que eu estou. Né? E sobre a mentoria, tem sido uma satisfação, uma honra. Mas tem sido um desafio também, porque falar sobre vestes é algo que gera no outro uma certa repulsa, principalmente dentro do meio cristão. Então, eu já senti muito desdém. É sobre roupa, mas... Não é sobre roupa. Não é sobre roupa. Não é. Até porque eu acredito que aquilo que nós vestimos e externamos reflete muito sobre o que somos. 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor conhece o nosso coração, mas o homem vê a aparência. Infelizmente, o mundo usa isso, ou religiosos usam isso para dizer que pouco importa aquilo que você usa, a forma como você se cuida ou como está o seu externo. Mas é aí que, para mim, é o segredo, é a grande revelação do Senhor. Só Ele conhece o meu coração. O homem vê a aparência. Se o homem vê a aparência, cabe a mim, tem a mim. Eu sou responsável pela forma como eu vou revelar o Senhor. E Jesus, para mim, Deus, para mim, é um Deus de ordem. É um Deus de excelência. Então... Eu preciso ser excelente em tudo que eu faço. Tudo que eu faço precisa ter ordem. Desde a minha aparência, desde a minha imagem, na minha casa, no meu carro, aonde eu vou. Então eu zelo por aquilo que eu também digo que é templo do Espírito Santo. Amém. Eu já ouvi assim, mas vai morrer, vai enterrar. Mas enquanto eu não for enterrada, esse é o corpo que o Senhor com as suas próprias mãos moldou. E esse é o corpo que o Espírito habita. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu físico. É corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, eu tenho zelo, eu tenho cuidado. Até porque isso aqui vai ser um reflexo. O que a gente usa, a maneira que a gente se posiciona, do que a gente carrega, né? E aonde que está a vaidade? A vaidade é você achar que isso
que você faz, ele é maior do que aquilo que você carrega. É. Então, não é sobre o que eu uso, mas como eu uso. Não é sobre o excesso, mas é a forma como eu me olho. Lembra que eu te falei de uma revelação? Eu vou compartilhar ela aqui só o início. Aham. Quando o Senhor falou da criação, ele me trouxe Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E lá diz que, com as próprias mãos, né, ele moldou e soprou nas suas narinas. E quando ele soprou nas narinas, o homem veio à vida. E no final do capítulo 2, versículo 25, diz que homem e mulher, Adão e Eva, se viam, mas eles não se enxergavam nus. Muitos dizem que o Senhor é o estilista porque após a queda, após a desobediência de Adão e Eva, o Senhor sacrificou um animal para fazer desse animal vestimentas para Adão e Eva. Mas essa não foi a primeira vestimenta do Senhor. O meu entendimento no Espírito foi que quando o Senhor sopra nas nossas narinas, ali existe um sopro da vida. Então, naquele momento, nós estamos revestidos da glória de Deus. Por quê? Porque ao final desse capítulo diz que Adão e Eva se enxergavam. Se eu te vejo e não te vejo nu, eu estou vestida. E qual era esse revestimento? Era o revestimento da glória de Deus. É lindo, E né? isso aponta para o Cordeiro, para o Filho de Deus imolado, que seria sacrificado para que nós fôssemos novamente revestidos da glória do Senhor. Então, quando eu uso uma peça de roupa para vestir o meu corpo, eu entendo que eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu, que é a minha vida, que é o templo daquilo que eu digo que habita o Espírito Santo. E é um conjunto, né? Então, e aí você vai, existem tantos momentos na Bíblia que o Senhor fala sobre veste através de Davi, Esté, Raabe. São tantos os personagens que o Senhor fala sobre vestimenta. Então, não é sobre o que pode ou o que não pode, porque o Senhor também nos ensina sobre modéstia, né? E ele ensina sobre tudo isso. Também no versículo, em Provérbios 31, da mulher virtuosa. E quando a gente fala de veste, é muito mais algo espiritual, né? Porque a gente fala sobre isso, sobre a visão, né? A visão espiritual é exatamente isso, sobre o posicionamento, a identidade que a gente carrega. Nesse conjunto, como eu vou me apresentar? Eu não preciso parecer ser para ser, sabe, Gê? Nós somos aquilo que revelamos. Então, se eu me trato com desleixo, tem algo bagunçado dentro de mim. E eu preciso A gente carrega algo muito precioso, né? Então tem que ser cuidado, tem que ser preservado, mas tem que ser mostrado também, né? Então o homem vê a aparência. Exato. O homem vê a aparência. Então tudo revela. Tudo comunica. Tudo revela o que eu a glória estou revelando. De Deus, né? Dentro da comunicação, a imagem, ela fala muito mais do que as palavras. E o próprio Deus disse, né? Que não é sobre o que ele fala, mas ele falava e fazia aquilo que ele via o Pai falar e fazer. E ele disse que é sobre as suas obras. Então, as obras do Senhor manifestavam a sua glória. Quando nós damos glória a Deus, é porque nós visualizamos e tivemos entendimento de algo que aconteceu. Nós damos glória a Deus porque nós estamos vivendo ou sentindo algo que é sobrenatural. Nós estamos vivenciando um milagre, uma ação, uma obra do Senhor. Por isso nós damos glória a Deus. Então eu dou glória a Deus por tudo isso que Ele colocou em mim. Pela minha história, pela minha experiência, pelas revelações que Ele tem feito ao meu coração, por poder ter a oportunidade, nesse tempo, ensinar as meninas, né, que estão na mentoria comigo, sobre o poder do que carregamos. Porque quando elas chegam ali, elas entendem. Que aí, não é sobre combinação de cores. E aí existe, qual que é o nome da mentoria? Existe uma peça ideal para isso, né, Gil? Que é a mentoria, a peça ideal, né? Exatamente. Ele é o próprio Deus. O conjunto todo, né, reflete nisso. Ele é a peça ideal. Ele é a peça que não pode faltar. Então, eu até falo, você nem precisa de consultoria de imagem. Se você tiver a peça ideal... Essa é a peça ideal. Se você mergulhar aqui, você saberá como se vestir, você saberá como se comportar. Como agir, como falar. Você vai conseguir entender
qual é a peça ideal para você em algum lugar. Porque Ele é a peça ideal para todas as coisas. Amém. Ele é a peça ideal na minha vida. É Ele que tem feito tudo. Tudo é dele, Eu sou um milagre. E é lindo a gente ver o agir de Deus. Ju, obrigada. Obrigada. A gente certamente nós iremos fazer uma parte 2 aqui desse podcast. Tem, não falei tudo, não. Teremos que fazer. Tantas coisas para falar. Posso só falar as características que eu anotei hoje? Pode, da Mulher de Provérbios? pode. Rapidinho, rapidamente. Aqui, ó. Enquanto eu li esse último versículo 31, eu anotei, olha, as características da mulher virtuosa. Porque o Senhor vai revelando isso em cada verso. Ela é valorosa, ela é confiável, ela é amorosa, ela é fiel, ela é bondosa, ela é proativa, disposta, organizada, empreendedora, visionária, alegre, forte, destemida, atenta, disposta, precavida, dedicada, honrosa, criativa, elegante, sábia, cuidadosa, equilibrada, corajosa, ousada, abençoada, serva, temente a Deus e amada. Amém. Tudo isso veio de cada um. Então, quando eu anotei valorosa, é porque começa assim, ela é mais preciosa que rubi. Então, ela é uma mulher de valor. O marido dela tem plena confiança. Então, ela é uma mulher confiável. Ela lhe faz bem e não mal. Então, ela é amorosa. Ela traz alimentos. Ela é proativa. Ela planeja as tarefas de casa para suas servas. Então, ela é organizada. Ela certifica-se dos seus negócios que sejam lucrativos. Ela é empreendedora. Ela é visionária. Então, todas nós temos essa mulher virtuosa dentro de nós. E hoje, enquanto eu escrevia, eu fazia um checkzinho, sabe? Senhor, dai-me dessas características. São essas características que eu quero. E que nós eu quero ser essa mulher visionária. Eu quero empreender. Mas eu quero empreender naquilo que for do Senhor. Então, essas são as características. Essa é a mulher que eu quero ser. Essa é a mulher que eu sou. São e que Deus planejou para que todas nós, sejamos. Para todas nós. Então, a gente precisa aprender a caminhar com a peça ideal. E a revelar o Senhor através daquilo que a gente faz, através daquilo que a gente mostra. Porque o homem vê a aparência. É forte, né? Mas o homem vê a aparência. Onde está a nossa prioridade? A quem nós queremos agradar? A quem nós servimos? Então, quando a gente tem clareza da nossa identidade, né? Que é isso que nós falamos sobre ser filha, sobre o nosso posicionamento, a nossa vida como um todo vai refletir nisso, né? Hoje eu tenho convicção de que eu sou a Bíblia daqueles que não lêem. Amém. Eu sou a igreja daqueles que não frequentam. Você é uma linda, você é uma mulher admirável, um exemplo para nós. É isso que o Senhor aqui me chamou para ser. Amém. Filha amada, discípula. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero que a minha vida ministre. Eu não quero ministrar sobre algo, mas eu quero que aquilo que eu faço seja ministrado no coração daqueles que me veem. E tem sido. Amém. E eu agradeço o teu carinho, a tua confiança. Amém. Certamente todos nós que estamos acompanhando aqui fomos edificados pelo teu testemunho, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tem feito e ainda fará. Amém. Obrigada. Já vamos deixar preparada a parte 2 aqui desse podcast. Eu agradeço a vocês que nos acompanharam. Curtam, comentem, deixem as suas sugestões e até o próximo episódio.